Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Angelina Beigrovic e sou especialista em inteligência cultural e desenvolvimento de negócios internacionais. Como você pode perceber pelo meu sotaque maravilhoso, eu não sou brasileira, sou polonesa, mas moro há mais de 9 anos no Brasil. Já vivi na Alemanha, Portugal, Polônia e visitei muitos países no mundo. Você está aqui porque provavelmente já se perguntou como poderia se destacar e ser reconhecido no competitivo mundo dos negócios internacionais. Imagine se tornar um profissional altamente competente e respeitado em qualquer ambiente multicultural. Imagine entender melhor os nuances e contextos culturais, negociar com mais eficácia, desenvolver negócios internacionais com sucesso e atrair clientes e fornecedores de outros países. Parece um sonho. Esse é o seu destino. Estou aqui para ajudá-lo a chegar lá. Após esta aula, você vai entender o poderoso triângulo cultural, conhecer os contextos interculturais, refletir sobre a sua própria cultura e interagir melhor com os representantes de outras culturas. Aprender a se comunicar de forma eficaz com colegas e clientes internacionais, evitando mal-entendidos e fortalecendo suas relações, aumentando sua taxa de sucesso em negociações internacionais, alcançando acordos melhores e mais duradouros. Meus alunos já estão se beneficiando da inteligência cultural. Veja só o que a Aletheia disse sobre este conteúdo. Olá, tudo bem? Eu sou a Leteia Mello, eu sou uma executiva comercial de uma empresa americana e meu foco principal no dia a dia é conversar com pessoas da América Latina e de vez em quando com outros continentes. Para mim é fundamental que eu entenda com quem eu estou conversando, da onde são, ter essa consideração com esses meus colegas de trabalho, dá todo um resultado diferenciado nos negócios. Encorajo você a procurar um profissional como a Angelina, que é capacitada e que é reconhecida no mercado por sua competência nesse tema. Mais que nunca, com essa conexão toda global, é importante que você, profissional, tenha esse olhar diferenciado para a comunicação intercultural. Hoje, nesta aula, quero compartilhar com você minha jornada que começou lá na Polônia. Desde jovem, sempre fui apaixonada por culturas diferentes e sonhava em conectar pessoas ao redor do mundo. Cresci ouvindo histórias de guerra contadas pelos meus avós, histórias que se entrelaçaram com eventos marcantes, como o genocídio em Srebrenica, as guerras na Chechênia e a tragédia na escola de Beslan. Esses acontecimentos moldaram minha infância e juventude, aguçando minha curiosidade sobre as raízes das divisões humanas e fortalecendo meu desejo de buscar uma compreensão mais profunda das causas dos conflitos. Essas experiências me impulsionaram a aprender novos idiomas e a mergulhar em culturas distintas. Queria entender não apenas para satisfazer minha sede de conhecimento, mas para encontrar caminhos para construir pontes de empatia e entendimento. Depois da universidade, mergulhei de cabeça no desenvolvimento de negócios internacionais. Foi um casamento perfeito, uma carreira que me permitiu unir minha paixão por idiomas e culturas com a empolgação das viagens internacionais. Ao longo dos anos, vivendo e trabalhando em diferentes países, percebi uma verdade fundamental: dominar um idioma é apenas o começo. Para realmente se conectar com as pessoas, é preciso mergulhar nos seus contextos culturais e sociais, muitas vezes sutis e complexos. Como muitos de vocês, já enfrentei desafios ao trabalhar em ambientes multiculturais. Desejava melhorar minhas competências para me destacar no competitivo mundo dos negócios internacionais. Queria me tornar um profissional global, alguém capaz de navegar por diferentes culturas, comunicar-se eficazmente
e liderar com confiança em qualquer lugar do mundo. Mas como muitos de vocês, eu tinha dificuldades em entender completamente as nuances culturais, adaptar minha comunicação e desenvolver relações de confiança com colegas e clientes de diferentes origens. Então, eu encontrei uma maneira de resolver esses problemas através de estudos aprofundados, experiências práticas e a criação de um método estruturado para desenvolver competências globais. E é isso que eu vou dividir hoje com você. Quero compartilhar esse conhecimento porque acredito que cada um de nós tem um potencial de ser um líder global. Com as ferramentas certas, podemos alcançar esse potencial, construir pontes de entendimento entre diferentes culturas e fazer a diferença no mundo. Então, vamos para o nosso material exclusivo, preparado especialmente para vocês, sobre a inteligência cultural. Mas antes disso, gostaria de refletir uma coisa com vocês. Hoje vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, onde quase 63% do PIB global foi gerado em 2022 pelo comércio internacional. Mas, mesmo assim, até 70% dos negócios internacionais falham devido às diferenças culturais. E olhem só, neste cenário, inteligência cultural se torna uma habilidade essencial para o sucesso. A grande oportunidade que eu vejo aqui é desenvolver essa competência para se destacar no mercado global. Imagine poder trabalhar de forma eficaz com colegas de diferentes partes do mundo, evitando mal-entendidos e criando um ambiente de colaboração e inovação. Profissionais e estudantes globais têm uma vasta oportunidade de inovação e crescimento. Dominar esse superpoder, inteligência cultural, pode ser a chave para desbloquear essa potencialidade. Agora, quando começo a aula sobre a inteligência cultural, eu gosto muito de trazer esse conceito do triângulo da inteligência. Hoje em dia se fala muito sobre a inteligência cognitiva. E nos anos 80, Howard Gardner inventou o conceito das inteligências múltiplas. Ou seja, ele dividiu inteligência cognitiva em 9 inteligências distintas. E aqui temos, por exemplo, inteligência lógico-matemática, onde as pessoas que têm mais habilidade com os números, assim, mais aptos para resolver os problemas matemáticos, têm inteligência linguística, onde as pessoas que têm mais facilidade de aprender novos idiomas podem aproveitar essa inteligência. Temos a inteligência espacial, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espiritual. Então, tem muitas inteligências dentro desse conceito da inteligência cognitiva. Ao lado da inteligência cognitiva, temos também a inteligência emocional, ou seja, saber como lidar com as nossas emoções no dia a dia. E eu costumo dizer que aonde não chega nem a inteligência cognitiva, nem a inteligência emocional, temos a inteligência cultural. Agora, entendendo a importância da inteligência emocional e da inteligência cognitiva, poderemos aplicar a inteligência cultural em situações reais, como, por exemplo, negociações internacionais e liderança de equipes multiculturais. E, afinal de contas, o que é a inteligência cultural? O que é? E eu costumo fazer essa pergunta aos meus alunos, perguntando e mostrando essa foto e perguntando: o que é isso? E normalmente os alunos não têm muita dificuldade de responder: Angelina, é mapa mundi invertido. Pois é, e aqui temos uma pegadinha. Quem disse qual a maneira certa de ver o mapa mundi? Porque esse jeito de olhar para o mapa mundi é invertido. Quem definiu a maneira certa de olhar para o mapa mundi, né? E aqui também tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta: qual é a maneira certa
de comer arroz e feijão. E tem as pessoas, assim, dependendo da região, brigando por causa disso. Algumas pessoas dizem que primeiro colocamos arroz e depois feijão, outros constatam que não, no primeiro momento colocamos feijão e depois arroz, e brigam por causa disso. E se eu dissesse para você que a minha forma de comer arroz e feijão é essa é certa? Com essas duas perguntas, queria mostrar para você a primeira lição quando falamos da inteligência cultural. Não tem jeito certo nem errado de falar sobre costumes. São as coisas que nós acostumamos e fazemos, porque sempre se fazia na nossa família, na nossa região, etc. Então, a partir de agora, não julgue mais. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Temos jeitos diferentes. E não sei como vocês, mas eu adoro um filme Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, e lá tem um fragmento que eu costumo dizer que é muito interessante, onde mostra a importância da inteligência cultural. É uma cena em um bar, onde o espião britânico, devido a um detalhe, foi desmascarado pelos alemães. Vamos assistir? Eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er! Und frische Gläser! Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? 5. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. E olhem só que interessante, esse espião britânico mostrou o número 3 dessa forma. Eu sei que aqui no Brasil também as pessoas costumam dizer, mostrar 3 com esse sinal. Mas para mim, como para os alemães, a maneira mais habitual de mostrar 3 é assim. E só esse simples gesto de mostrar número 3 entregou o nosso coitado espião britânico aos alemães. Então, esse é um detalhe. E agora, com esses dois exemplos, assim, duas perguntas que eu fiz antes, e com essa cena, já podemos explicar e dizer o que é a inteligência cultural. Então, inteligência cultural, basicamente, é a capacidade de compreender, respeitar e interagir de forma eficaz com pessoas de diferentes origens culturais e sociais. E eu gosto muito de mostrar esse modelo de iceberg cultural, uma ferramenta poderosa para entender a complexidade das culturas. Como o próprio nome sugere, a cultura pode ser comparada a um iceberg, onde a parte visível acima da superfície representa apenas uma pequena fração do todo. A cultura superficial inclui comportamentos e práticas visíveis, como culinária, música, língua, artes visuais, festivais, bandeiras, literatura, feriados, etc. Essas são as partes da cultura que são facilmente observáveis e reconhecíveis. Por exemplo, quando pensamos na cultura japonesa, muitas vezes pensamos em sushi, kimonos ou festivais de flores de cerejeira. Estes são elementos culturais visíveis e facilmente identificáveis que representam cultura superficial. Agora, se nós olhamos para fundo, a parte invisível do iceberg, abaixo da superfície, encontramos a cultura profunda, que inclui atitudes, valores e crenças que não são imediatamente visíveis, mas que moldam o comportamento e a percepção das pessoas. Esses comportamentos, esses elementos podem incluir, por exemplo, crenças religiosas, noções de beleza, linguagem corporal, estilos de aprendizagem, tipos de liderança, papéis de gênero na sociedade. Esses aspectos da cultura profunda são mais difíceis de perceber, mas são extremamente importantes para entender como as pessoas de diferentes culturas pensam e agem. Eu costumo comparar esse iceberg cultural com Titanic. Imagine que a cultura superficial é a parte visível do iceberg,
a parte que o Titanic pôde ver e tentou desviar. No entanto, o verdadeiro perigo estava na parte submersa do iceberg, a cultura profunda. O Titanic não conseguiu evitar essa parte invisível que acabou causando seu naufrágio, né? E da mesma forma, se nós não compreendemos a cultura profunda de outras pessoas, podemos nos encontrar em situação de mal-entendidos e conflitos que podem afundar nossos esforços de comunicação e colaboração. Então, queria aqui ressaltar a importância da cultura profunda. Isso é crucial para o sucesso em ambientes culturais. Sem esse entendimento, podemos facilmente interpretar mal os comportamentos e intenções de pessoas de outras culturas. Por exemplo, um executivo americano pode achar a comunicação indireta de um colega japonês confusa ou até mesmo desonesta, se não entender que na cultura japonesa a comunicação indireta é uma forma de evitar conflitos e manter a arte, a manter a harmonia e a arte de bem-estar comum e social. Então, eu espero que vocês tenham em mente também essa imagem do Titanic e com o modelo de iceberg cultural. Eu gosto muito de colocar essa frase do Marcel Proust: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. E eu gostaria que, a partir dessa aula, vocês também olhem as situações do dia a dia com novos olhos. E agora sim, podemos falar sobre o nosso triângulo cultural, que já foi antecipado nas mensagens aqui. Então, inteligência cultural, eu gosto muito de trabalhar em triângulo, em três aspectos cruciais. Primeiro é contexto. Para podermos entender que eu sou eu e outro é diferente de mim, eu preciso ter contraste. E nossa consciência aprende com o contraste, né? Então, nós precisamos, de alguma forma, vivenciar esse famoso choque cultural. Então, contextos fala disso. Eu, como polonesa, claro que o meu contexto na Polônia é totalmente diferente do que o contexto no Brasil. O contexto social, econômico, político, religioso. São contextos totalmente diferentes. Então, eu na Polônia preciso me comportar com códigos diferentes do que aqui no Brasil. Isso é o primeiro passo do triângulo. Agora, quando já conhecemos que tem culturas diferentes, tem comportamentos diferentes, tem repertórios diferentes, eu posso me aprofundar e refletir sobre as minhas próprias crenças. Eu, espelho cultural. Quem sou eu? Quem é a Angelina? O que é verdadeiramente meu e o que não é meu? E o que é causado simplesmente pelo fato de que eu fui inserida num certo contexto, numa certa cultura. Por exemplo, a Polônia é um país muito católico até hoje. E religião, Igreja Católica, sempre teve muito impacto na sociedade. E eu, por ser polonesa, posso ter uma certa tendência de ser mais tradicional, mais conservadora. Mas isso realmente é meu? Angelina, realmente sou assim? Ou é simplesmente um resultado de uma cultura em que eu estou inserida? Então, aqui é um exercício de autorreflexão, de autoconhecimento. O que é verdadeiramente meu e o que é de outros, de uma cultura, o que foi imposto em mim. Agora, já que conhecemos os contextos diferentes, sabemos mais sobre quem somos nós, e agora sim, nesse terceiro ponto, nós podemos nos relacionar melhor com os outros. Então, eu me relacionando com outros, eu e o outro. E vamos partir pelo contexto. Uma objeção que é muito comum que eu tenho aqui nas minhas aulas é a dificuldade de adaptação a novas culturas. Aqui podemos superar isso com estratégias práticas, mostrando como adaptar nosso estilo de comunicação e liderança
para diferentes contextos culturais. E ao fazermos isso, podemos não apenas melhorar a nossa interação com o outro, mas também construir confiança, que promove um ambiente mais inclusivo. Então, vamos partir agora e falar um pouco sobre contexto. E eu adoro essa frase de um filósofo austríaco, Ludwig Wittgenstein. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E eu sempre acreditei muito no poder do conhecimento. Quanto nós mais sabemos, quanto maior o nosso repertório, nós podemos, de alguma forma, interagir de forma melhor e ter um leque de escolhas. Nessas circunstâncias eu posso me comportar dessa forma, agora dessa forma. E não estamos apenas escravos dos nossos instintos. Então eu gosto muito dessa frase e me parece que ela combina muito bem com o conceito do contexto. No início do ano, foi publicado um artigo super interessante, até inclusive eu recomendo a vocês lerem. Aqui tem esse QR Code que vocês podem escanear e ver também. É muito interessante, sobre os conflitos que podemos observar em 2024. Então, podemos ver que tem aqui alguns pontinhos nesse mapa, verdes, amarelo. E o que é interessante aqui que eu queria mostrar, quais são os contextos diferentes aqui? Olhem só, nesse mapa podemos ver 2 continentes onde não há conflitos, ou seja, não muito grandes conflitos que o mundo vai observar. É a América do Sul e a Austrália. E eu gosto muito dessa comparação porque, como eu sou polonesa e na Polônia, na Europa, nós sempre tivemos muitos conflitos. Eu gosto muito do Brasil, me sinto muito bem e eu sinto, na verdade, esse pacifismo, que é um povo muito mais pacífico do que, por exemplo, eu costumava ver e na Polônia, com os nossos vizinhos. Então, é uma coisa que achei importante para trazer, para comparar esses contextos diferentes. E como já mencionei um pouco antes, o meu contexto na Polônia é diferente do que no Brasil. Eu, por exemplo, na Polônia, estou muito mais reservada, não abraço todo mundo. Nós não temos esse costume de abraçar, de falar muito com outras pessoas. Somos muito mais reservados, somos mais diretos também. E uma coisa que eu precisei aprender aqui no Brasil é interpretar as perguntas, porque, por exemplo, se alguém pergunta um polonês na Polônia, tudo bem, normalmente o polonês vai reclamar. E quanto mais reclama, melhor. É como uma competição, quem tem mais difícil na vida. E no Brasil é o contrário, mesmo a pessoa sofrendo e enfrentando as situações mais complicadas, ela vai sempre responder, está tudo bem, está tudo bem. E sabemos que é uma forma de responder. Então, eu achei muito interessante, porque na Polônia é o contrário, quanto mais reclama, melhor. Parece que outra pessoa está feliz que você pode ter pior do que você. Então, até estão competindo, quem tem pior na vida. E no Brasil, não, está tudo bem, está tudo bem. Então, aqui nessa parte, nós falamos sobre contexto, o primeiro pilar do nosso triângulo cultural. Agora vamos partir para eu, o nosso espelho cultural. Aqui vamos refletir sobre como a nossa própria cultura molda nossas percepções e interações. E esse exercício introspectivo aumentará nossa autoconsciência e a nossa capacidade de entender e respeitar perspectivas dos outros, que é super importante. E também eu trouxe aqui para vocês uma frase de Anais Nin: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Então, para refletirmos um pouco. E uma pergunta que não quer calar, já falamos sobre os ingredientes de uma cultura. Quais aspectos de uma cultura vocês acham que podem afetar como somos? Aqui eu separei somente alguns elementos. Claro, tem mais, mas para ser mais objetiva, escolhi alguns. História impacta, história de um país impacta como o povo costuma depois reagir, e uma mentalidade de um povo. Religião, com certeza também.
A língua também influencia muito como nós estamos. Como eu dei exemplo do tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É uma forma de falar. Clima também, como a pessoa se veste, até inclusive, se usa roupa mais quente ou mais leve. E a geografia, se um país tem acesso ao mar ou não. Então, esses 5 ingredientes vamos analisar aqui. E vamos começar pela história. Claro que a história é fundamental para a configuração de um país, servindo de alicerce para sua identidade e evolução. Mais do que um simples registro de eventos, relata-se a narrativa coletiva que influencia cultura, instituições e perspectivas. Entender e preservar a história permite que um país se baseie em suas experiências, aprendendo com acertos e erros para orientar seu futuro. E aqui eu trouxe o exemplo de Brasil e Alemanha. No Brasil, a colonização portuguesa e a escravidão africana foram cruciais na formação de uma rica diversidade cultural. A independência e movimentos de resistência moldaram a identidade nacional, caracterizada pela criatividade e abertura à diversidade. A história regional do Brasil é marcada por contrastes, por exemplo, no Sul, a influência de imigrantes europeus e uma cultura e um clima mais temperado, né? Fortaleceram a economia agrícola e industrial, enquanto no norte a colonização portuguesa e o ciclo da borracha, junto com a presença indígena e a Amazônia, criaram uma trajetória de desenvolvimento muito distinta do que no sul. Então, nós podemos ver claramente essas distinções entre sul e norte. Na Alemanha, por exemplo, eventos históricos como o Sacro Império Romano, a Reforma Protestante, as guerras, grandes guerras mundiais, Primeira e a Segunda, e a Guerra Fria, deixaram marcas profundas. A disciplina e eficiência alemãs, a resiliência pós-guerra e o valor na educação e ética de trabalho são reflexos dessa história. Além disso, a rica tradição em filosofia, música, artes, como figuras como Kant, Nietzsche, Bach, Beethoven, destaca a cultura intelectual e artística do país. A história complexa e multifacetada, da Alemanha continua a evoluir, mostrando como ela molda, de alguma forma, a identidade nacional e internacional do país. Então, aqui eu quis fazer essa comparação, que a história do país impacta diretamente na mentalidade, a mentalidade do seu povo. E aqui eu trouxe uma recomendação de um filme muito bom, é um filme alemão, Ele Está de Volta. Ele está disponível gratuitamente no YouTube. É um filme que conta um pouco o que aconteceria se Hitler voltasse hoje em dia à Alemanha. Muito vale a pena. Então, aqui falamos um pouco sobre a história. E agora vamos entrar na segunda parte, no segundo elemento, a religião. Olhem só. E aqui eu quero ressaltar com muita força aqui que a interpretação pessoal de conceitos religiosos também pode variar significativamente, influenciando a história e a cultura de diferentes maneiras. Eu gosto muito de dar como exemplo o amor nunca é maior do que a amante, né? Da mesma forma, a crença nunca é maior do que o crente. E aqui também quero ressaltar que muitas vezes as interpretações causaram certos problemas na nossa história. Por exemplo, a Santa Inquisição exemplifica interpretações extremas do cristianismo. Mas aqui queria explorar como o catolicismo e o protestantismo, aqui, até mostrei aqui as bandeiras do Brasil, que ainda no Brasil o catolicismo continua como uma religião predominante, mesmo que tem muita variedade, e com certeza não podemos dizer que o Brasil é somente catolicismo, mas ainda assim ela predomina. E nos Estados Unidos, a religião predominante é protestantismo. Então, queria comparar um pouco essas religiões.
No Brasil, por exemplo, a cultura católica permeia a sociedade com conceitos de culpa e redenção, frequentemente mal interpretados, claro. Por exemplo, a passagem bíblica, temos uma passagem lá que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Foi entendida como uma crítica à riqueza em si. E desconsiderando o alerta sobre os riscos de valorizar excessivamente os bens materiais. E as pessoas dessa interpretação contribuiu significativamente para uma mentalidade em que o progresso financeiro é associado ao sentimento de culpa. Em contraste, nos Estados Unidos, a influência do protestantismo moldou uma cultura que valoriza a ética do trabalho, o individualismo e busca por realizações pessoais. A ênfase no esforço individual e na responsabilidade pessoal ajudou a construir uma identidade nacional que preza pela autonomia e pelo sucesso individual. Então, aqui podemos ver que a religião, e mais especificamente a interpretação dos textos sagrados, desempenha um papel crucial na definição dos valores e comportamentos em ambos países. Essas diferenças culturais refletem a diversidade e a complexidade do impacto das crenças religiosas nas sociedades. E aqui também eu trouxe uma recomendação de um livro que eu me baseei para preparar essa parte, é um livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro muito, muito interessante. Então, já falamos sobre a história, sobre religião, agora vamos partir para o idioma. Como o idioma forma a nossa forma de pensar. E aqui eu gosto muito do TED Talk da Lera Boroditsky, uma cientista cognitiva. Ela fez essa pergunta: como a linguagem modela a maneira como nós pensamos? Eu recomendo também muito assistir a palestra dela no TED Talk. Ela é disponível também no YouTube. E, por exemplo, aqui, uma das respostas, por exemplo, os Inuits, um grupo indígena do Ártico, possuem um vocabulário extenso em sua língua para descrever a neve. Aqui nos países onde não tem neve, não existe essa necessidade de falar sobre diferentes tipos de neve. E eles, por exemplo, utilizam palavras como canik para a neve fresca que está caindo, aqui essa imagem acima, para a neve fresca que está caindo, né? Essa imagem da neve. Nilak, por exemplo, a palavra nilak é para gelo transparente, de água doce para beber. Então, essa imagem segunda. E quino, então, terceira imagem de baixo, para gelo fofinho, pastoso, perto do mar. Refletindo isso, essas palavras refletem a importância e prevalência da neve em seu ambiente. Então, aqui, nós temos exemplo da neve. Agora, da mesma forma, os povos indígenas do Brasil possuem um léxico detalhado para diferentes tonalidades de verde, uma habilidade vital para identificar plantas utilizáveis em seu entorno cultural. Então, olhem só como a cultura e o ambiente, de alguma forma, molda o idioma também, né? É muito, todos os elementos se entrelaçam, é muito lindo ver isso. E aqui na sua palestra, a Lera menciona sobre cor azul. Aqui no Brasil, você pode dizer azul para essas 4 tonalidades. Agora, eu como estudo russo, lá na Rússia, as pessoas vão distinguir uma palavra para azul claro, que é голубой, e uma palavra separada, distinta, para um azul mais escuro, é синий. Então, isso também mostra de forma muito nítida que o idioma, de alguma forma, molda a forma como nós pensamos. E eu gosto também muito de dar exemplo meu, pessoal. Como polonesa, aprendendo, eu falo 6 idiomas, então eu vejo o quanto é interessante ter essa consciência da lógica do idioma, que nós aprendemos uma coisa e depois podemos ver que a lógica do idioma é super diferente. Na Polônia, nós temos somente 3 tempos verbais: passado,
presente, futuro. E para mim, foi muito difícil, até hoje eu cometo muitos erros em português relacionados com tempos verbais, porque acho que são super difíceis para mim, para distinguir. É lógica diferente, mas por outro lado, nós temos declinações do substantivo. Por exemplo, uma palavra menina. No Brasil, em português, não vai mudar essa palavra. Menina, claro, a não ser a pessoa quer falar sobre o plural, meninas, né? Isso muda essa palavra. Mas na Polônia muda a palavra menina, tem 7 casos diferentes. Dependendo se eu falo com a menina, a palavra menina vai se comportar assim, vai se declinar de uma forma. Se quero dizer que eu vou com a menina, a palavra menina vai declinar de outra forma. E temos 7 casos diferentes. Então, a lógica do idioma é muito diferente. Então, aqui já falamos, resumindo, assim, eu gosto de resumir, então, resumindo, já falamos hoje sobre a história, sobre religião, sobre idioma, e agora partimos para clima. Como o clima impacta quem somos, como nos comportamos, até como nos vestimos. Com certeza, isso também impacta muito na nossa vestimenta. E aqui eu trouxe um exemplo, porque, claro, tem tantos conceitos que eu poderia falar e falar horas, mas como o nosso tempo é limitado, eu encortei um pouco alguns conceitos e trazendo as coisas mais interessantes e mais impactantes. Então, aqui trouxe que existe um axioma popular de que não há países tropicais desenvolvidos, mas sim em desenvolvimento. E claro que é uma generalização que aponta para o desafio que climas extremos podem trazer ao desenvolvimento econômico sustentável. Embora existem algumas exceções notáveis, como, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, que são regiões tropicais e que alcançaram, de alguma forma, altos níveis de desenvolvimento, a relação entre clima e desenvolvimento é complexa, influenciada por uma variedade de fatores, isso é fato. Morar em zonas tropicais frequentemente traz desafios únicos à saúde pública, particularmente no que se refere a doenças transmitidas por vetores, como, por exemplo, Zika, febre amarela, malária, entre outras. Então, também podemos notar que temos esse costume no Brasil tem muito forte costume de vacinação, né? Em outros países que não têm esse costume, por exemplo, quando sofremos COVID, né, 2019 e depois por algum tempo ficou, as pessoas de muitos países recusaram a vacina. Não tiveram esse costume com vacinação. Estas doenças, assim, são especialmente prevalentes em climas quentes e úmidos, que proporcionam condições ideais para a proliferação de mosquitos e outros vetores. E o impacto dessas doenças na saúde pública vai além do imediatamente aparente, estendendo-se ao desenvolvimento socioeconômico das regiões afetadas. E eu gosto muito de uma pesquisa do Jeffrey Sachs, um economista de renome, que destacou a correlação entre a prevalência de doenças tropicais e o crescimento econômico. Ele apontou que, considerando fatores como pobreza inicial, política econômica, localização geográfica tropical e expectativa de vida, o crescimento per capita em áreas afetadas pela malária é, em média, cerca de 1,3% menor em que regiões não afetadas por essas doenças. Então, olhem só, essas doenças, tal como a malária, não somente comprometem a saúde da população local, mas também afetam sua capacidade de trabalho e produtividade, que, por sua vez, pode retardar o desenvolvimento econômico e social das regiões tropicais. Então, assim, enquanto o clima tropical apresenta certos desafios ao desenvolvimento, é essencial reconhecer a complexidade dessa relação e considerar os diversos fatores que contribuem para o sucesso econômico e social de uma região, né? Então, aqui é igualmente importante notar que, por exemplo, as políticas de saúde eficazes
podem ajudar, também investimentos em educação, na infraestrutura, todas essas estratégias podem ajudar aos países tropicais superar essa dificuldade, mas ela existe. Tem países que não precisam, não precisam se preocupar tanto com isso porque não tem esse problema, né? Então, eu gosto de trazer esse exemplo de desenvolvimento socioeconômico relacionado com o clima, né, onde vivemos. E, claro, esse clima também impacta na forma como nós vestimos, que tipo de produção agrícola temos. É muito complexo. E agora falamos já, resumindo de novo, falamos sobre história, falamos sobre idioma, falamos sobre religião, clima, e agora partimos para o último ingrediente, elemento do nosso dos fatores que impactam a nossa cultura nacional, que é a geografia. E olhem só, a geografia desempenha um papel fundamental na moldagem das formas de vida, trabalho e, claro, interação das pessoas. O acesso ao mar, em particular, por exemplo, geopolítica, ela traz esse conceito de distinguir os países que têm acesso ao mar, que eu apresentei aqui, por exemplo, o Reino Unido, e os países que não têm esse acesso ao mar, como o Afeganistão. E a geopolítica explica isso, que o acesso ao mar, em particular, tem profundas implicações para a cultura e o desenvolvimento de um país. No Reino Unido, e por exemplo, outro exemplo pode ser Países Baixos também, o acesso ao mar propicia uma cultura diversificada e aberta, devido ao comércio marítimo e à troca cultural. O Reino Unido, composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tem sua história e identidade cultural ligadas ao mar. A Marinha Real Britânica foi vital na expansão do Império Britânico, facilitando o comércio global e a troca de ideias. A culinária britânica, com pratos como peixe e batatas fritas e festividades marítimas, refletem essa influência. Em contraste, países sem acesso ao mar, como por exemplo o Afeganistão e outro exemplo também aqui acima, Uzbequistão, frequentemente desenvolvem culturas mais introspectivas e tradicionais. O Afeganistão, localizado na Ásia Central, tem uma cultura fortemente influenciada por sua geografia montanhosa e sua posição no cruzamento de rotas comerciais antigas. A falta de acesso ao mar limitou suas oportunidades de comércio internacional, promovendo uma economia autossuficiente baseada na agricultura. Isso é um fato. Então, claro que sempre ressaltando que não são os fatores deterministas, limitantes, mas isso quero trazer, com essas informações, quero trazer um insight para vocês pensarem um pouco, faz sentido. Claro que o Japão, por exemplo, uma sociedade também que tem acesso ao mar, um país que tem acesso ao mar, pela sua história, que ela foi, por muito tempo, foi isolada dos outros países, não tem as mesmas características como, por exemplo, o Reino Unido, que rotas marítimas e comércio internacional foi muito forte. Então, claro, aqui não quero gerar nenhum dogma que é assim e não vai ser diferente. Isso trago como uma reflexão para tentar entender. E, claro, sempre ressaltando que tem muitos fatores que impactam. Não dá simplesmente falar sobre um elemento e já tentar explicar o mundo todo. Há diferenças também. Então, aqui, já que terminamos os 5 elementos, eu gostaria de propor um exercício de autorreflexão. Eu preparei aqui uma tabela onde separei como esses aspectos, esses elementos impactam para dentro, me impactam para dentro, ou seja, como eu me comporto, como eu penso, como a história, por exemplo, impactou como eu me relaciono com os outros, isso seria para fora. Idioma, como eu me comunico comigo mesma, quais palavras eu uso e como eu me comunico com os outros. Então, para tentarmos um pouco responder essas perguntas, fazermos essa autoanálise, autorreflexão, respondendo como história, idioma, geografia, religião e clima impacta
para dentro, eu, e para fora, contato com o mundo. E aqui, como não temos muito tempo, nosso tempo é muito escasso, eu gostaria de propor vocês poderem copiar essas perguntas, que eu até preparei perguntas para facilitar o exercício sobre a história. Aqui sobre o idioma, também podem fazer print screen. Eu não vou ler para não perder o tempo, mas vou deixar um pouquinho de tempo para vocês fazerem um print screen. Geografia. Aqui, geografia temos. Religião. E o clima. E com esse exercício, nós já terminamos o segundo pilar de autoconhecimento da inteligência cultural. Então, falamos sobre contexto. Agora, terminamos uma parte do eu e do espelho cultural. E agora, vamos partir para eu me relacionando com o outro, uma parte mais extensa e mais interessante de todas, mas não podemos partir já para isso, porque antes os dois pilares são fundamentais, mas essa parte é mais divertida, mais interessante, com mais insights. Eu espero que vocês gostem também. E eu adoro essa frase do Zygmunt Bauman: o verdadeiro diálogo não é falar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. E aqui eu quero muito que com essa frase e tendo um maior repertório comportamental, maior conhecimento, nós consigamos nos relacionar melhor com os outros. E aqui eu gosto muito do livro da Erin Meyer, The Culture Map. E esse mapa cultural se baseia no conteúdo desse livro. Infelizmente, eu não vi esse livro em português. Eu aqui em casa, eu tenho em inglês, mas eu vi que também existe um livro em espanhol. Mas não tem problema, eu aqui preparei esse mapa cultural. Basicamente, esse livro trata sobre 8 dimensões no mundo corporativo, como podemos melhorar as interações com os outros, sabendo que os países se encontram em diferentes lugares nos seus mapas culturais. Por exemplo, temos 8 dimensões. Uma delas é comunicação. Temos países com comunicação de baixo contexto, esses países com comunicação mais simples, mais explícita, repetitiva. E temos países com cultura de comunicação de alto contexto, que é muito mais sofisticada, com várias camadas, onde a pessoa precisa entender melhor o contexto, e a linguagem não verbal faz muita diferença na comunicação. Temos segunda dimensão, é avaliação, ou seja, feedback negativo direto. Tem países e culturas onde feedback negativo mais crítico é muito bem visto, e a crítica é muito construtiva e vista de forma positiva. E tem os países que evitam feedback negativo, e tem um feedback mais indireto, suavizado, com pontos positivos. Temos liderança também, terceira dimensão. Temos culturas onde predomina a liderança mais igualitária e temos culturas com liderança hierárquica. Decisão, tomada de decisão. Temos as culturas com tomada de decisão mais consensual, onde todo mundo participa, e top-down, onde o chefe decide e somente entrega o resultado para a execução dos liderados. A construção de confiança. Tem culturas onde a confiança é baseada em relacionamentos, ou seja, a pessoa precisa conhecer com quem está lidando, como no Brasil, por exemplo. É uma forte cultura de relacionamento. E tem culturas, como por exemplo, cultura alemã, que se baseia a confiança na forma como a pessoa trabalha e entrega tarefas. E assim, são grandes diferenças, abordagens são diferentes. Mais uma dimensão é desacordo. Tem culturas que gostam de discordar, de bater em frente com pessoas para aprender, até inclusive. E tem culturas que evitam a qualquer custo de qualquer desacordo, qualquer discussão, e não vão querer entrar nessa, nunca. E tempo também. Tem culturas que apreciam muito a pontualidade com uma
né, com uma abordagem mais linear, e também tem uma abordagem de tempo mais flexível. E princípios também, persuasão, no sentido, tem culturas que persuadem partindo pela teoria, muitos conceitos teóricos, por exemplo, na França, na Alemanha, a pessoa precisa entender os conceitos teóricos antes de decidir e fazer alguma coisa. E tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que partem para as aplicações. Como podemos aplicar essa solução? Então, não querem saber tanto das teorias chatas, né? Então, aqui podemos ver que muda muito a forma como as pessoas lidam com várias tarefas e vários conceitos através dessas 8 dimensões. Hoje, infelizmente, não vamos conseguir tratar todos, mas pelo menos comunicação queria ainda abordar com vocês. E aqui eu preparei, na verdade não preparei, mas encontrei um vídeo super interessante que mostra um pouco a diferença entre um alemão e brasileiro. Vamos lá? Oi, Klaus! Vamos ao cinema no final de semana? O que você acha? Oi, Ana. Ah, não posso. Tchau. Oi, Ana. Bom dia, tudo bem? Vamos fazer um churrasco este final de semana, o que você acha? Ah, final de semana? Mas já quer combinar uma coisa para final de semana? Mas a gente combina ainda, tá? Ainda cedo, né? A gente pode combinar ainda uma coisa, eu te ligo. Mas nós podemos combinar agora. Mas a gente combina, tá? A gente se fala ainda, tá? Tchau. Então, tchau. Olha, que interessante. Eu posso confirmar que é um pouco assim. Então, aqui vemos a comunicação de alto e de baixo contexto, de dizer não, né? O brasileiro tem uma dificuldade de dizer não, que não pode abertamente, e o alemão não tem essa dificuldade. E aqui vamos falar, então, sobre a comunicação. Como mencionei anteriormente, temos a comunicação de baixo contexto, que é muito mais precisa, simples, repetitiva, clara, sem muita coisa para imaginar, é muito claro. E tem culturas de alto contexto, onde a comunicação é mais sofisticada, mais cheia de camadas, tem muitas mensagens entre linhas. E aqui abaixo eu coloquei como uma escala, assim, tem dois extremos, né? De um extremo de baixo contexto temos, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país mais com essa cultura de baixo contexto. E uma coisa interessante que explica um pouco, porque podemos ver que temos Estados Unidos, Austrália, Canadá, são os países onde teve muita imigração de vários países. Então, essas sociedades muito heterogêneas precisavam de trabalhar em conjunto, mesmo cada um falando outro idioma. E isso criou uma linguagem muito explícita, sim ou não? Quero ou não quero? Faço ou não faço? Não tem muito espaço para adivinhar o que a pessoa quer de você. Ela vai falar explicitamente. Então, a história de um país, né, como nós falamos antes, também impacta como nós somos. E aqui tem uma cultura de comunicação super direta, super clara, super precisa, explícita, sem espaço para adivinhar. Do outro extremo, temos as culturas como, por exemplo, a japonesa, coreana, da Indonésia. Então, tem as histórias desses países são totalmente diferentes. O Japão, por exemplo, é uma sociedade muito homogênea. Então, as pessoas já conseguem entender contexto, sabem o que significa esse silêncio. As pessoas entendem isso. Até tem uma expressão muito interessante em japonês, kuki yomenai, que significa aquele que não consegue ler o ambiente, o ar. Então, essa expressão diz que as pessoas precisam prestar muita atenção na comunicação não verbal, porque é diferente. Então, temos dois extremos aqui nessa escala, e podemos ver que alguns países ficam em vários graus dessa escala. Por exemplo, o Brasil fica mais ou menos no meio, um pouco mais para alto contexto. Mas o que é importante ressaltar aqui, que essa escala é relacional, ou seja, brasileiro
pode ser considerado como uma pessoa da cultura, da comunicação de baixo contexto pelo japonês, pelo chinês, porque fica mais do lado, comparando com China e com o Japão, do lado esquerdo da escala, mais para o lado da baixa comunicação, do baixo contexto. Já para a polonesa, como eu, para mim, o brasileiro já é um representante de uma cultura que tem uma tendência de ser mais de alto contexto. Então, eu já notei que tudo bem, tudo bem. Já preciso também aprender a ler esse ar. Então, aqui é muito importante para não tratar que essa cultura é sempre de alto contexto, essa é de baixo. É relacional, dependendo com quem lidamos, quem somos, onde nós encontramos nessa escala, nossa cultura e com quem nós lidamos. É muito importante, tá? Então, aqui vamos fazer uma pergunta, então. Como podemos melhorar a interação entre essas culturas aqui? E eu trouxe aqui uma metodologia geral, uma estratégia geral. Primeiramente, partimos para a análise cultural. E aqui eu posso dar o meu próprio exemplo. Como na Polônia, nós temos comunicação muito direta, muito mais de baixo contexto, comparando com o Brasil, e nós respeitamos o tempo do nosso cliente. Quando eu telefonava aos meus clientes na Polônia, eu era muito direta, muito respeitando o tempo dele, então já partia e ia direto ao ponto. Aqui no Brasil, eu notei que com esse comportamento eu estou considerada uma pessoa rude, arrogante até. Então precisei aprender, foi difícil para mim entender, mas por quê? Eu respeito o tempo da pessoa, não quero que... Eu sei que ele tem outras tarefas para fazer, então não vamos falar meia hora aqui por telefone. E eu notei que aqui no Brasil é uma cultura de relacionamentos. A pessoa precisa entender quem sou eu, porque como nós vamos trabalhar juntos, né? É importante nós termos uma ligação, os laços, né, criados. Então, eu precisei aprender a falar por telefone com os meus clientes brasileiros, falando mais, tudo bem, como você está, como estão os negócios, um pouco small talk, antes de entrar no tema principal da nossa conversa. Então, a análise cultural, onde eu comparo as culturas, primeiro passo. Depois eu parto pelo planejamento estratégico. Então, tá bem. Então, se eu sou mais direta, mas os brasileiros não têm essa comunicação mais direta, são mais indiretos em comparação com a minha cultura, eu preciso me adequar. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a pessoa, como você está, como estão os negócios. Vou fazer um small talk antes de entrar no meu tema principal. Depois temos implementação. Então, simplesmente, depois da análise, planejamento, implementamos a nossa ideia. E depois fazemos a avaliação. Se o resultado foi positivo, mantemos a estratégia, funcionou perfeitamente. E se não, precisamos partir de novo para a análise cultural. Então, vamos de novo. Não deu certo essa estratégia. O que eu não analisei, o que foi errado, né? E aqui, repetimos toda a parte. E assim, essa é uma metodologia mais geral para sempre termos em vista de fazendo essa comparação e tratar isso como uma das estratégias de comunicação, o repertório comportamental. E aqui eu queria trazer para vocês algumas ferramentas que se pode usar aqui, né, quando nós falamos da comunicação entre as culturas de alto e baixo contexto. Uma dessas ferramentas são intensificadores. Como o próprio nome diz, são as palavras que intensificam a mensagem. Por exemplo, muito, realmente, você fez um trabalho realmente incrível. Eu ressalto com essa palavra. Absolutamente, você é absolutamente essencial para a equipe. Completamente, incrivelmente. São as palavras que ressaltam e intensificam a mensagem principal. Do outro lado, temos suavizadores, que também, da mesma forma, explica que suaviza uma mensagem. E aqui, um pouco, talvez, um pouco mais, um pouco menos, possivelmente, em algum grau. São as palavras que, de alguma forma, diminuem
a intensidade. E eu, como polonesa, notei que eu me viciei. Eu uso muitos suavizadores aqui no Brasil, porque noto que as pessoas usam muito. Por exemplo, uma pessoa não vai te dizer abertamente, eu discordo de você. Não é assim como você fala. A pessoa normalmente vai falar, eu discordo um pouco. Então, esse um pouco suaviza a mensagem. Eu discordo, mas só um pouquinho, não muito. Então, eu devo confessar que eu, pessoalmente, viciei nesses suavizadores, e aqui eu falo muito, eu sempre um pouco, eu faço muito, todas as coisas um pouco, eu discordo um pouco, falamos um pouco sobre isso, então eu preciso também me policiar mais para não repetir com muita frequência essas palavras. E aqui uma estratégia para finalizar a nossa aula, o conteúdo da nossa aula, porque realmente tem muitas informações, mas é muitas mesmo. Uma hora é pouco para falar sobre tudo. Mas queria dar como uma norte, que no caso das culturas de baixo contexto, nós deveríamos priorizar o uso de intensificadores, e no caso das suavizadores, evitar. Então, aqui, baixo contexto, usamos muitos intensificadores e evitamos suavizadores. No caso das culturas de alto contexto, ao contrário, nós precisamos evitar intensificadores fortes, porque isso pode realmente criar uma mensagem muito forte na percepção de um representante de uma cultura de alto contexto, e precisamos priorizar o uso de suavizadores, como foi o meu exemplo que mencionei, que eu no Brasil comecei a usar muito mais suavizadores, é um pouco. E aqui também nessa tabela temos alguns exemplos que vocês também podem fazer um print screen e analisar com mais calma. E com isso, realmente, tem tantos conteúdos sobre liderança, sobre tomada de decisão, mas para hoje, como conteúdo, queria deixar essa parte somente. Eu sei que não tem como ensinar tudo em uma aula só. E é por isso que criei o curso online gravado Inteligência Cultural Desenvolvendo Competências Globais para Sucesso Internacional. No curso, você terá acesso a 4 módulos de treinamento profundo, cada um projetado para desenvolver sua inteligência cultural e suas competências globais. Isso inclui técnicas de comunicação eficaz, estratégias e táticas avançadas em comunicação e liderança em contextos multiculturais. Com esses módulos, você será capaz de se comunicar e negociar de forma eficaz em qualquer parte do mundo, construir relacionamentos profissionais mais fortes e ter maior confiança em ambientes multiculturais. Além disso, resolverá dores como mal-entendidos culturais, negociações mal-sucedidas, barreiras de comunicação e falta de compreensão cultural. Além dos módulos, este curso inclui exercícios práticos que permitirão que você aplique imediatamente o que aprendeu. Esses exercícios são projetados para ajudar você a internalizar os conceitos e a desenvolver habilidades práticas. E para enriquecer ainda mais sua jornada, também faremos recomendações de filmes, livros e artigos que complementam os tópicos discutidos. Estas sugestões foram cuidadosamente selecionadas para proporcionar uma visão mais ampla e aprofundada da inteligência cultural. Como bônus, incluí uma série de entrevistas chamada Pontes Culturais, onde você poderá aprender com os brasileiros que moram em outros países ou dos estrangeiros que vivem no Brasil sobre as principais lições que cada nação pode aprender com a outra. O investimento no curso online gravado Inteligência Cultural Desenvolvendo Competências Globais para o Sucesso Internacional é de apenas R$ 799 à vista. Você pode pagar também via boleto, Pix e no cartão.
Oferecemos uma garantia incondicional de 7 dias. Se não estiver satisfeito, devolvemos seu dinheiro sem perguntas. E mais ainda, temos uma garantia condicional de 90 dias. Se você completar o curso e não perceber uma melhora significativa em suas habilidades globais, você receberá uma consultoria gratuita comigo, onde criaremos um plano de ação para você aplicar nos próximos 90 dias. Se após esse período você ainda não atingir os resultados desejados, devolveremos seu dinheiro investido e pagarei do meu próprio bolso R$ 500 pela sua dedicação e esforço. Para acessar a página de vendas e se inscrever no curso, clique no link na descrição dessa aula. Você agora tem 3 alternativas. Primeira, fazer como sempre e não ter resultados. Continuar utilizando os métodos tradicionais e enfrentar os mesmos desafios e barreiras culturais. Tentar aprender sozinho, ou seja, perder tempo e dinheiro tentando descobrir sozinho o que este curso oferece de maneira estruturada e comprovada. E terceiro, comprar o produto sem risco, aproveitar o conteúdo testado e comprovado que vai te levar aonde você quer chegar, com a garantia de que você não tem nada a perder e muito a ganhar. Não perca essa oportunidade de transformar sua carreira e alcançar o sucesso internacional. Inscreva-se agora e comece sua jornada rumo à maestria em competências globais.